Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo goleou o Londrina ontem no Mangueirão por 3-0. É o oitavo colocado da Série C. E por mais que perca essa colocação no final da rodada, com certeza chegará muito vivo para disputar uma vaga no quadrangular semifinal do Campeonato Brasileiro. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto disputado ontem à noite no Mangueirão. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Remo 3, Londrina 0. Foi para mim o melhor jogo do ano do Clube do Remo. E a gente vai falar do jogo, evidentemente, mas uma coisa muito interessante que mexeu na estrutura tática da equipe foi a escalação do Sávio junto com o Remar. Foi uma mudança tática, uma mudança de ação de campo que o técnico Rodrigo Santana percebeu e colocou para o Clube do Remo atuar contra o Londrina. Muita gente, quando viu a escalação, achou até meio confuso. Mas como é que sim? Como os dois irão jogar? É lógico, tinha-se uma ideia que um ia jogar mais recuado, o outro ia jogar mais avançado, como se fosse um meia pela esquerda. No caso, o Sávio um pouco mais recuado e o Raimar um pouco mais livre para atacar. Então, essa foi uma variação tática que deu muito certo para o Clube do Remo. Mas não tão certo pelo Raimar, pela dupla Raimar e Sávio. Porque o Sávio não fez uma boa partida. O Sávio, quando tentava avançar, não fazia boas jogadas, perdendo bola, errando passe. Então o Sávio dessa dobradinha não foi tão bem. A dobradinha que funcionou pelo lado esquerdo foi Raimar e Jaderson. Quando o Jaderson ele sai do meio campo e atua mais como ponta pela esquerda. Essa dobradinha Raimar e Jaderson, principalmente no primeiro tempo, funcionou e funcionou muito bem. Porque nos primeiros minutos foi um jogo meio estudado, um jogo equilibrado, que a equipe adversária estava até melhor estruturada em campo, um pouco mais organizada que o Clube do Remo. Mas isso durou uns 10, 15 minutos. Não que o Londrina estivesse atacando o Clube do Remo, estivesse pressionando o Remo. Não! Mas em termos de organização, pareceu uma equipe mais organizada. Só que depois dos 15 minutos, o Clube do Remo mandou no jogo. E mandou principalmente no primeiro tempo. Principalmente quando eu disse que o Jaderson ele começa a atuar pela esquerda junto com o Raimar e faz sim uma dobradinha interessante. Então uma dobradinha que inicial era Sávio e Raimar, como o Sávio não estava rendendo bem, há uma mudança também de posicionamento do Jaderson, o Jaderson atacando como um ponta pela esquerda, que ele na verdade ele é um atacante pela esquerda de origem, né? No Clube do Remo ele tem atuado como meio campista a maioria dos jogos e vem bem. Mas depois que ele começou a atuar no ataque pela esquerda, no jogo de ontem, aí sim, o Remo criou as melhores jogadas e o Londrina não conseguia deter o Remo pela esquerda. O que faltou talvez para o Remo no primeiro tempo foi um pouco mais do Pedro Vitor na direita. Porque tecnicamente foi uma partida mais abaixo. É um jogador que a torcida espera um pouco mais dele, só que tecnicamente ele estava um pouco mais abaixo. Mas do lado esquerdo do Clube do Remo, um lado esquerdo bastante forte. E um lado esquerdo que o Londrina teve bastante complicação para tentar parar a jogada, se poucas vezes conseguiu, porque o Remo conseguia aproveitar bem desse lado esquerdo. O jogo já estava prosseguindo para praticamente um 0-0, um intervalo de 0-0, quando o gol acaba saindo pelo lado direito, no cruzamento do Rafael Castro, que não foi um bom cruzamento, diga-se de passagem, não foi um cruzamento perfeito na cabeça do Ítalo, só que o Ítalo, ele foi muito perspicaz, ele teve muita qualidade nesse cabeceamento, porque foi um cabeceamento difícil, porque a bola não foi tão alta e a bola foi para trás, ou seja, o Ítalo teve que voltar um pouco, se posicionar, cabecear a bola, pegando a bola caindo já, praticamente de costa, e mandar no canto direito do goleiro do Londrina sem chance. Foi um bonito gol. Eu achei um golaço do Clube do Remo. Na verdade, os 3 gols do Clube do Remo foram bastante bonitos. E esse primeiro gol do Clube do Remo, do Ítalo, para mim um grau de dificuldade muito grande. Para ele conseguir cabecear essa bola e conseguir cabecear essa bola com exatidão e faz 1-0 o Clube do Remo, extremamente justo, porque é o Remo que pressionava no primeiro tempo, o Remo quis atacar, por mais que o Londrina começou estruturado, bem estruturado nos primeiros minutos, mas depois só deu o Clube do Remo, como eu disse.
essa troca de posicionamento, o clube do Remo pressionando mais, finalizando mais, querendo buscar mais o jogo, tendo mais a bola, tentando fazer uma variação de jogadas. Foi um Remo que envolveu a equipe do Londrina e foi para o intervalo com 1-0. Poderia ser até 2-0 naquele lance que o Bandeirinha acabou marcando impedimento. Eu já falei aqui no discurso da arbitragem, e desse lance de impedimento não tem nenhuma câmera que dê para ver, não, realmente tinha condições de jogo, realmente não tinha condições de jogo. Se uma câmera parece que tem condições, se outra câmera parece que não tem condições, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque realmente não tem nenhuma câmera de linha para a gente poder ver. E na terceira divisão, nessa primeira fase, não tem VAR, né? Então o Remo, mais um motivo de subir, conseguir o acesso, sair desse limbo da Série C, porque pro Remo isso é um limbo, e ir para a Série B do futebol nacional. Independentemente se foi gol ou não, ou foi mal anulado ou foi bem anulado, o gol acabou não fazendo diferença para o Clube do Remo, que o Clube do Remo venceu por 3-0 e no primeiro tempo vai com 1-0 para o intervalo. Começa o segundo tempo, o Clube do Remo cai um pouquinho das ações e isso começa a chamar a equipe do Londrina. O Clube do Remo começa a namorar um pouquinho com perigo, porque a equipe adversária tenta buscar o empate. Não que o Londrina pressionou o tempo todo, finalizou muito, criou muitas oportunidades, não, mas criaram algumas. Destaque na marcação, principalmente desse segundo tempo, do Bruno Silva. Outra partida boa do meio-campista do Clube do Remo, que entrou bem no time do Clube do Remo, já tinha feito uma boa partida lá em Aracaju, na derrota do Clube do Remo, e ontem também fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo. Por quê? Porque no segundo tempo a equipe adversária tentou atacar mais e ele fez uma boa partida. Interessante, quando ele entra no Clube do Remo, é praticamente certo que você vai colocar 3 meio-campistas. Então, o Clube do Remo ontem jogou com 2 zagueiros, mas se jogasse com 3 zagueiros, teria que fazer um 3-5-2, teria que mudar um pouquinho a variação tática, porque o meio-campo do Clube do Remo hoje titular é Bruno Silva, Pavani e Jadson, quando o Jadson está atuando como meio-campista, e parece que isso não vai mudar, parece que funciona dessa maneira. O Jadson, como eu disse aqui no vídeo, teve uma variação para o ataque, que para mim foi bastante interessante, e um destaque da partida para mim, o Jadson. Gostei muito da atuação do Jadson, de novo, para mim, é o melhor jogador do Clube do Remo na temporada, tanto de rendimento e como a surpresa também dessa contratação. E o Jadson ontem, para mim, de novo, fez uma boa partida. Então, voltando para o segundo tempo, o Londrina, o Remo abaixou um pouquinho as guardas, o Remo permitiu que o Londrina atacasse e correu certo risco. Até o Diogo fazer um bonito gol, fazer o 2-0. Aí o Remo deslanchou depois desse segundo gol, só deu o Clube do Remo. O Clube do Remo ainda faria o terceiro gol numa boa jogada do Kelvin. Ele sofre a falta na entrada da área. Rodrigo bate com perfeição no ângulo, fazendo o terceiro gol do Clube do Remo, decretando a goleada e colocando pontos finais no jogo, numa vitória extremamente merecida do Leão. Se o Leão precisava mostrar algo agora, nessa fase decisiva da Série C, mostrou contra o Londrina e venceu a partida com qualidade de jogo, com ousadia do treinador Rodrigo Santana, que teve coragem de mudar a formação tática, porque se desse errado as coisas, todo mundo ia cair pressionando ele, porque é algo que ele arriscou e acabou dando certo. Sinal que ele está observando o elenco, está observando o adversário e conseguiu mandar a campo a melhor formação, não só de jogadores, como também a melhor formação tática. Então aqui também fica o mérito do treinador Rodrigo Santana, que correu riscos. E é isso mesmo. O Clube do Remo precisa, nessa altura, correr riscos, porque a situação da classificação antes do jogo de ontem está um pouco complicada. Agora, ainda continua não dependendo dele ainda. O Clube do Remo, se o Figueirense vencer logo mais a equipe do São José, o Figueirense joga em casa, o Figueirense ultrapassa o Clube do Remo e o Clube do Remo cai para a 9ª posição. O Remo não depende só dele para conseguir a classificação, porque Londrina 26 pontos, se o Figueirense vencer, vai a 26. Na última rodada, se o Londrina e o Figueirense vencerem, vão para 29 e o Remo chega no máximo a 28 em caso de vitória com o São José. Mas é claro que essa vitória contra o Londrina foi essencial e tinha que correr riscos. Pegou uma equipe que pode ser que esteja classificada ou vá se classificar também numa dessas 2 vagas que faltam no quadrangular semifinal do Campeonato Brasileiro e jogou muita bola e saiu com merecimento com a vitória, e a torcida, que compareceu em bom número no Mangueirão, saiu festejando, porque é isso que precisa. Eu fiz um vídeo
no início da semana falando que agora não importa planejamento, não importa a gente debater se foi bem planejado o solo do Remo, se não foi, na minha opinião, lógico que não foi bem planejado, mas nada disso importa, eu falei aqui, porque agora o importante para o clube do Remo é conseguir as vitórias, conseguir essa classificação para o quadrangular final e, lógico, depois pensar na questão do acesso. Essa questão de planejamento agora na altura do campeonato, a gente não vai debater aqui, a gente vai debater no final da participação da Série C do clube do Remo, que eu espero que seja com um acesso, porque mesmo se vier acesso, é lógico que a gente tem que avaliar de uma maneira crítica, como eu digo, uma maneira crítica, não só totalmente negativo, né, questão de ser só negativo, mas sim de uma maneira crítica, como foi o planejamento do clube do Remo para essa temporada. Mas ontem foi tudo de bom, deu tudo de bom para o time azulino, grande vitória do clube do Remo, 3-0 sobre Londrina, e vai para a última jornada, enfrentando a equipe no sábado, a equipe do São José, que já está rebaixada, atualmente só com 9 pontos na Série C, lanterna da competição, mas é lógico, o Remo tem que jogar direito, tem que vencer seu adversário e esperar, né? Esperar os outros resultados para ver se o Remo vai conseguir a classificação ou não. O Remo pode até chegar na última rodada, dependendo só de si. Para isso, logo mais o Figueirense não pode bater a equipe do São José. Mas vamos aguardar. O Remo fez a parte dele no jogo de ontem. Vamos ver como vai ser o resultado do jogo do Figueirense. E vamos para a última jornada. E o que a gente espera é isso. É um Remo ousado, é um Remo equilibrado taticamente, é um Remo que tenha a ciência que tem que vencer o seu compromisso e tem que jogar a bola. E tem que jogar melhor que o seu adversário. E ontem não deu chance alguma para a equipe do Londrina. É isso, meus amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deem o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo.